meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Desde já quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio por estar participando conosco deste canal. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui com um convidado especial e também queremos e gostaríamos de agradecer a todos os patrocinadores que estão nos ajudando nesse trabalho. JP Salgado sempre nos ajudando com o melhor do salgadinho em Eldorado do Sul. JP é aqueles que andam de bicicletinha na cidade, tem uma música, alô galera, olha nós aqui, você já ouviu? Já ouvi. Estão sempre nos ajudando, eles já meio que dominaram a cidade, né? Os caras saem com uns malotes cheios de salgadinho e vendem tudo, né? Quem é bom domina. Pois é. Também queremos agradecer também, né, a Sheila Cosméticos pelo apoio, né? E a Sheila Cosméticos está sempre nos ajudando e ela mandou uma lembrancinha também para a senhora aqui. Obrigada. Se a senhora não conhece, depois a gente passa o contato da Sheila Cosméticos. Tem tudo que é tipo de perfume, de creme. Olha, o pessoal tá gostando, né? A mulher adora isso. Pois então. Também queremos agradecer e mandar um abraço para o João Moura. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, tem o talk show dele, o bate-papo reto, bate-papo bacana, com um convidado especial. João Moura, aquele abraço. Também gostaríamos de mandar um abraço para Drica, das lojas Drica, que está sempre nos ajudando, nos apoiando. A Drica, né, uma das apoiadoras, sempre incentivando esse trabalho, né? E queremos agradecer a senhora pela sua presença, né, pelo seu sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? A gente sabe que é corrido o trabalho de vocês, né? Sim. Roberto, quero já de imediato te agradecer o convite que foi me concedido, te agradecer por todo o carinho, por todo também teu empenho, né, no Notcast de Eldorado do Sul e parabenizar, né, por tu trazer pessoas aqui para dialogar, para discutir temas importantes e relevantes, né, para nosso Eldorado e para onde se propagar esse vídeo, essa live, até onde chegar nos lares, nas famílias e principalmente no nosso município e aos patrocinadores, né? Uma recepção muito deliciosa que nós estamos recebendo aqui. E dizer que, Roberto, para mim é uma satisfação, porque eu sou eldoradense, né? Sou filha de Eldorado e para mim é uma alegria estar contigo nesta noite fria, que embora eu tô de casaco, mas o Roberto literalmente tá com calor. Não, então há um contraste. A gente também tem que, né, às vezes fazer alguns sacrifícios, entendeu? Pelos trabalhos, né? Isso aí. Até sair a nossa jaqueta, né? Que logo vai sair a nossa jaqueta que hoje já é uma empresa, né? Já tem CNPJ, tudo. Então nós estamos, né, nessa correria. Mas eu lhe convidei aqui, na verdade, já uma vez. A senhora fazia parte da CDSU, né? Da associação do... Sim, a convite aqui das mulheres de Eldorado, que tem um núcleo do núcleo feminino. Uhum. E aí eles me convidaram para fazer parte de algumas reuniões ativamente. Nunca assim participei, mas algumas reuniões pontuais da CDSU. Sim, eu estava mandando convite para todos que estavam ali, né? Eu acho que eu mandei um convite para a senhora também, mas eu sei que a senhora estava sempre em correria, talvez não conseguiu nem, né, raciocinar a respeito do trabalho, entender, porque era um trabalho novo. Uhum. Né, estamos há mais de um ano, mas quando eu comecei a mandar convite para as pessoas, era um trabalho novo, que recém as pessoas não conheciam direito, não sabiam como funcionava, até que a senhora veio aqui e viu como é que... Né? Senhora não. Tá, você. Tu. Vamos ser bem gaúcho, tu. Mais pelaquela educação. Não, né? Tranquilo. E aí, a senhora, então, nasceu em Eldorado? Sim, eu sou de Canoas, né? Mas quando eu digo que eu nasci e me criei em Eldorado, no sentido que eu vim pra cá muito pequena. Meus pais praticamente ajudaram a fundar a São Suci, o bairro São Suci. Sou filha da Vera Matos, né? Que já foi vereadora, já foi conselheira tutelar, começou a vida dela. Conselheira tutelar de 2 mandatos, depois vereadora. E aí... A minha vida sempre foi no município de Eldorado do Sul. Tive a oportunidade de morar sempre fora daqui, mas eu não adianta, eu sou bem eldoradense mesmo e a minha vida, tanto sentimental como a minha vida pessoal, ela tem um vínculo muito grande aqui com o nosso município. Quando a sua mãe era vereadora,
Você era pequena, tudo jovem? Já adolescente, no período da adolescência ali, né? Quando a minha mãe começou como conselheira tutelar. Aham. Minha mãe tinha uma escola de educação infantil na São Suci, a Formiguinha Ativa, que é o nome da escola. Existe ainda? Não, hoje não existe mais. Então a minha mãe começou com uma escola por ela ser pedagoga e psicopedagoga. Minha mãe tem essas duas formações. Então ela teve a escola, depois ela entrou pro conselho tutelar, foi eleita, enfim, depois teve a reeleição, foi reeleita de novo e depois entrou como vereadora na época aqui no nosso município. Como é que é ser filho de vereador quando você é jovem, quando você tem algum certo tipo... Eu pergunto isso já pensando nos adolescentes, nos jovens que são filhos de vereador, que se sofre algum preconceito, sofre algum, né, sabe? Estigma, né? Assim, como na minha época as redes sociais, ela não era muito... Nem tinha rede social. Então, pensa que quem tinha celular era pessoas bem financeiramente, né? Então, nós não tínhamos redes sociais. Então, vamos partir desse princípio. Nós não tínhamos redes sociais, então essa questão do rótulo não tinha. Mas a minha participação política com a minha mãe, te confesso que foi pouca. No sentido assim, porque adolescente não quer saber. Tanto o adolescente lá atrás como o adolescente atual. Não há algo que cative o adolescente a querer saber sobre política. Claro, não é uma regra como 2 mais 2 são 4. Existem adolescentes que são ativamente politizados, que querem entender. Mas hoje em dia a gente vê que não há a política não cativa nem o adolescente nem o jovem. Então eu era adolescente no período ali da minha adolescência. Eu queria era correr rua, eu queria era brincar com os meus vizinhos ali, tá jogando bolita, porque eu sou da época de jogar bolita, de jogar taco. Eu sou dessa geração, entendeu? Hoje eu tenho 40 anos. Mas eu sou daquela geração. Então, quando a minha mãe entrou mais pro ramo político, daí sendo vereadora, pouco assim eu acompanhava e não queria muito saber. Porque eu sempre achava que político era tudo errado. Só que a minha mãe mostrou pela postura, pela conduta, que não, a política pode ser diferente. Só que daí ela não quis mais participar do ramo político, porque... a participação também da mulher na política é difícil. É difícil hoje a participação, tanto lá atrás como hoje também. Ainda é difícil. O que é? É um preconceito dentro da política ou das pessoas de fora da política? Não existe ou, não é um pensamento binário. Ou é isso ou é aquilo. Geral. É geral. Tanto, digamos assim, dentro de partidos, como gestores e tanto também a sociedade. Então não é um pensamento binário. Então ou é o partido ou é isso. Não. É isso, é aquilo, são algumas esferas de preconceito que a mulher passa e por isso que muitas vezes não avançamos. E às vezes também por parte de mulher para mulher. Não é Marisa, mas às vezes as mulheres não apoiam outras mulheres. Mulheres não se apoiam muito. Não. E vamos começar então. Antes de tudo isso, a senhora, né, é cristã, né? Sim. A sua fé começou quando? Sempre foi? Ou você aceitou Jesus numa... Assim, nós conhecemos Jesus, a minha família, através de uma enfermidade, tá? O meu pai pertencia a uma outra religião. Meu pai era de um centro de matriz africana, tá? Meu pai, então, pertencia a uma outra religião. Então, nós conhecemos Jesus através de uma enfermidade, na qual uma pessoa daqui de Eldorado foi até o Hospital Santo Antônio para fazer orações dentro do hospital. Aí foi quando ele se deparou com a minha família, com meu pai, com a minha mãe ali, com a minha irmã no leito da enfermidade, e ele pediu para orar pela minha irmã. E aí o meu pai aceitou, que deixou ele entrar e orar, embora ele era de uma outra religião. E houve a cura. Então começa o primeiro passo dessa pessoa indo orar dentro do hospital
E aí a minha irmã foi curada. Pela medicina estava desenganada. Era para morte a enfermidade. Mas, entretanto, não houve a cura. Então aí começa uma virada de chave na nossa vida. Que daí nós conhecemos Jesus através de uma pessoa simples que foi até o Hospital Santo Antônio fazer uma oração sem cobrar nada. Foi lá levar a palavra, foi lá levar a cura, digamos. Foi um instrumento usado por Deus. Sim. Então ali eu estava da infância para adolescência. Da infância para adolescência, sim. Mas a minha irmã é bem mais nova que eu e estava desenganada pela medicina. Ali nós conhecemos Jesus. Vê que maravilha, né? E a senhora quis ser psicóloga, era que queria, aconteceu, que a senhora é psicóloga, né? Sim, sou psicóloga, já vai fazer algum tempo que eu tenho a minha formação. E como que eu me encantei com a psicologia, né? Eu tenho hoje irmãos formados em Direito, administradores de empresa também. E a minha área começou com a psicologia, esse enamoramento, né, com a psicologia, porque minha mãe era pedagoga e tinha uma escola, né, de educação infantil, e eu via que algumas crianças precisavam de um acolhimento, de uma escuta, e por minha mãe também ter sido conselheira tutelar. Então a gente ouvia a questão do abuso, enfim. Então eu comecei a me encantar com a psicologia no sentido de escutar as queixas, de escutar as pessoas, de poder dar um acolhimento para elas. Então eu comecei a me interessar e aí foi quando eu entrei para a área da psicologia. Porém, na psicologia eu descobri que é um campo aberto, ele é um leque. Não era só a clínica de divã, que nem a gente pensa, psicólogo com óculos, escrevendo, e o outro falando, né? A gente tem essa percepção. Uhum. A psicologia ela é um leque aberto, que daí tem o campo da psicologia clínica, tem o campo da psicologia escolar, tem o campo da psicologia do esporte, que trabalha a questão, né, do esporte, enfim, e tem a psicologia organizacional, que é o que eu sou especialista em psicologia organizacional, que na qual é o ramo mais direcionado a empresas, liderança, recrutamento, seleção, na área mais motivacional, a inteligência, digamos, emocional do servidor, do colaborador de uma empresa. Quando o dia está sendo contratado, passa pela senhora, um exemplo, a senhora vai, faz uma conversa, através daquela conversa, eu vejo se está apto ou não para aquele cargo. Para aquele cargo. Para o cargo. Para o cargo ou para a empresa, né? Claro. Enfim. E já teve alguma situação assim que a senhora teve que dizer assim, para o encarregado, para o dono da empresa, esse aí é, né? Porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente não entende direito as pessoas, né? Porque a pessoa parece uma pessoa boa, uma pessoa querida e faz uma atrocidade, uma maldade, sabe? Como é que se enxerga isso assim? O comportamento, a gente sempre diz que a pessoa vai deixar um ato falho, né? Ela vai deixar algo. Ela vai dizer quem ela é, porque a gente não consegue esconder, né? Sim. E também, biblicamente, a gente sempre diz, né? Eu vejo que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Para ele escolher andar com 12 pessoas, ele sabia com quem era cada um dos 12. Então, ele sabia o perfil de cada um dos 12. Então, eu vejo que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu de selecionar também quem estaria ao lado dele. E também quando ele queria falar algo para as pessoas, a mudança de comportamento, ele trazia as parábolas. Então ele queria tocar na mudança de comportamento das pessoas através das parábolas. Então ele não dizia, não apontava o erro que tu estava fazendo, ele não aponta o erro, mas ele faz uma narrativa de uma história dizendo que tu pode ter uma vida, mas tem algumas áreas da tua vida que tu precisa mudar. Então eu vejo tanto a minha área profissional como a área espiritual, ela pode andar juntas. Sim. E aí então, sempre alguém pode, numa situação com a mente, né, meia
Pode deixar uma falha ali. Pode deixar uma falha. Numa entrevista de emprego, ela pode trazer. Tanto é que eu tenho um curso, né, que a gente dá, junto com a vereadora Denise Sabino. Acerte na entrevista e no currículo. Sim. Entendeu? Porque no currículo tu pode colocar. Papel aceita tudo, né? Claro. Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu tenho diversos cursos. A pessoa pode escrever isso daí. Tá, mas e vamos então para a entrevista. Deixa o currículo de lado. Agora eu quero que tu me fale sobre você. Aí a pessoa vai começar a falar. De alguma forma, a fala não vai estar ligada com aquilo que ela escreveu. E aí tu vai literalmente desenrolando aquele nó. Tu vai desenrolando e de alguma forma a pessoa vai ser pega em algo que ela escreveu, mas não está condizendo com a fala. Pô, legal. E já aconteceu assim, a senhora já viu ou já soube de algum caso? A pessoa entrou bem, perfeita, mas ao decorrer, dependendo do estresse do trabalho, problemas dentro de casa, ela mudou o comportamento, precisou ser conversado de novo para entender. Sim, e tá tudo bem, não está tudo bem. Vamos começar desse princípio, né? A gente não existe uma vida perfeita, não existe uma vida maravilhosa. Isso não existe. Eu acho que a gente tem todo aquele negócio assim, a gente tem que mostrar nas redes sociais que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, tenho o relacionamento mais feliz do mundo. As redes sociais maqueiam isso dentro da sociedade. E a gente tá tudo bem não estar bem. A gente tem que começar a partir desse princípio. Hoje eu não tô legal. Ok, não está legal. E eu acho que qual é o meu processo nisso? É escutar, é entender, é empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Então a gente começa às vezes dentro das empresas, dentro da sociedade. A pessoa não tá legal. Ok, não tá legal. Tá tudo bem não estar bem, porque a vida não é 100% feliz. Jesus se recolheu por um tempo, porque não estava aquela coisa maravilhosa na vida dele. Então ele já também nos ensina que tá tudo bem, ok? Não estar 100% na vida bem. É normal, faz parte da vida. Faz parte da vida e faz parte do nosso amadurecimento e crescimento como pessoa. A gente aprende também com as adversidades. E eu acho que aí que está o problema, que as pessoas às vezes caem em conflitos psicológicos porque não entende isso, né? Acha que estou passando por isso, passando por aquilo, vou acabar com tudo, né? Sim, as pessoas têm uma mania que a gente fala, né? De andar com chicote, né? Se autopunindo, né? Mas isso está acontecendo porque eu fiz alguma coisa. Ou as pessoas punirem as outras. Isso está acontecendo porque fez aquilo. Não, nós não somos juízes. Não é esse processo de julgar as pessoas. Nós não podemos jamais fazer um processo de juiz, de julgar. E também nós não podemos ter o processo autopunitivo, de se punir quando algo não está bem. Como é que é, assim, né, para a senhora ver nos dias de hoje a cabeça do ser humano, como é que mudou muito, mudou bastante? Mudou. Eu acho que, assim, ela está numa nuvem de transformação. Antes da pandemia era uma coisa, tá? Era uma sociedade que estava freneticamente andando. A pandemia fez com que as pessoas se reinventassem. Então, está ainda numa nuvem, que está ainda em processo de mudança. Agora nós estamos com a inteligência artificial, que até pouco tempo atrás tinha, mas não tão como está em evidência agora. Então, assim, é constante transformação. E pensa isso na cabeça de uma criança, pensa isso numa cabeça de um adolescente, numa cabeça de um jovem e na cabeça de um adulto. É uma mudança muito drástica, que antes da pandemia era uma criança que estava tendo a sua rotina na escola, o adolescente tendo a sua rotina na escola, o jovem nas universidades. Muda-se tudo. Todo mundo se recolhe. As famílias começaram a se olhar, a se conhecerem. E os pais não tiveram mais aquela paciência para ouvir. E agora muda-se tudo e vamos ter uma outra vida. Agora está tudo liberado de novo, as escolas estão abertas, as empresas estão, mas a cabeça das pessoas mudaram.
Então nós estamos numa sociedade que também está adoecendo freneticamente devido a essas mudanças. E agora nós estamos na inteligência artificial. Então pensa que é tudo uma mudança muito rápida na vida do ser humano. Pois é, né? E eu queria saber da senhora, a senhora começou a participar da política quando, por quê, assim? Como que eu entrei? Porque não chamava atenção antes, mas como a senhora diz, através da minha mãe, mostrou a postura, mas como é que foi a sua entrada, assim? Eu me lembro, assim, eu vou te contar uma história. Quando a minha mãe era vereadora, aí eu sempre, algumas agendas eu participava com ela. Nível, digamos assim, estado, porque ela foi secretária de educação aqui do município. Aí teve um dia que ela precisava conversar com um deputado. Tá? Um deputado que não tinha vínculo nenhum com a gente, não tinha nenhum vínculo conosco. Então ela me convidou para mim ir com ela e eu fui. Foi na Assembleia Legislativa. Eu me lembro que a porta da Assembleia Legislativa ela é uma porta grande de rodar assim quando tu entra, é meio que nem porta de banco. Sim. Tá? Que vai passando ali, enfim. E eu me lembro quando eu passei, eu disse pra mãe, eu olhei pra minha mãe, isso adolescente, eu vou trabalhar aqui. Opa. Eu disse pra minha mãe, a minha mãe tá louca. E eu digo, não, eu vou trabalhar aqui. Eu tô me vendo aqui dentro. Foi uma coisa que saiu muito espontânea de mim, muito espontânea. Passou-se o tempo, trabalhei no Grupo Sabem, trabalhei como estagiária também aqui na prefeitura na época, depois fui pro Grupo Sabem, depois trabalhei na OBRS, mas no setor da parte de psicologia forense, né, que trabalha muito com a questão de perícias, enfim, como estagiária. E eu me lembro que daí a minha mãe sai da política. E aquela minha, digamos, aquela minha visão, né, de ter entrado pelaquela porta e ter dito, eu vou trabalhar aqui. Onde é que ficou tudo isso? Foi quando a minha mãe saiu daí da política, não quis mais participar, enfim. A minha mãe recebe uma ligação do até então deputado Esperoto. Mas quando nós entramos pelaquela porta, não era ele que nós tínhamos que visitar. Era uma outra pessoa. E a minha mãe recebe uma ligação e disse assim, Vera, vejo que a tua filha é uma mulher assim que tem posicionamento, é uma mulher inteligente, gosta de falar, e eu sei que tu tá fora um pouco da política, mas eu vejo que vocês têm, dentro de Eldorado, vocês têm uma liderança, tu e teu esposo, que meu pai foi chefe de segurança da UBRA, de todo o estado do Rio Grande do Sul, enfim. E ela palestra, porque daí eu comecei também na área de palestras, né, dentro do estado, por causa da igreja, né. Então, tu não quer indicar tua filha? Aí a minha mãe falou pra mim, olha, o Esperoto ligou, enfim, tu não quer assumir um cargo com ele? Eu olhei, quero. Não me lembrando de quando eu entrei lá anos atrás pela porta da Assembleia. E eu me lembro que daí ele disse assim, vem aqui, porque daí tu vai conversar comigo, falou pra minha mãe, disse pra tua filha vir aqui no meu gabinete, enfim. E eu fui. Quando eu fui, eu entro de novo pela porta da Assembleia. E eu me lembro do que eu tinha dito lá atrás, que eu iria trabalhar ali. Quando eu entrei, eu disse, nossa, eu tô aqui. Nossa. E eu tenho muito isso comigo. Eu declaro, eu determino muitas coisas na minha vida. Eu vou estar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. E eu escrevo. Tanto é que algumas metas minhas eu escrevo e eu tenho que visualizar as metas. Eu determino muitas coisas para minha vida. Mas eu não determino e fico sentada. Não. Eu determino muitas coisas e corro atrás. Quando eu entrei, eu disse, não, eu vou dar o meu melhor aqui dentro. Porque não vai ser aqui. Somente aqui. Eu quero ser um diferencial. Porque quando a Bíblia diz assim, ser luz do mundo e sal da terra,
ela não está dizendo para mim ser luz do mundo e sal da terra dentro da igreja. Porque ali todo mundo é luz e todo mundo é sal. Não adianta eu ser luz e sal em espaços que têm mesmas luz que eu. Eu tenho que estar brilhando em espaços diferentes. Então eu determinei que eu seria diferente ali dentro. Quando eu entreguei minha documentação para o deputado Esperoto, que era, na época, deputado. Quando ele sai de cena, ele não fica mais deputado, o que ele faz na minha vida? Por eu ter sido luz do mundo, sal da terra, porque eu fui diferente dentro do gabinete dele. E ali eu fui profissional também. Ele me indica para até então o prefeito de Eldorado. Ele diz assim, eu não estou mais no estado, vou voltar para Guaíba, eu quero te indicar uma pessoa para estar dentro de Eldorado que tem futuro político. O nome dela é Vivian, filho da Vera Matos, e eu quero indicar ela. O prefeito Sérgio Munhoz, não sendo do mesmo partido. O Sérgio até então era PSB e eu PTB. O Sérgio disse, não, eu quero conhecer ela. E eu entrei, sentei com o Sérgio na época, junto com o Esperoto, e ele disse, vou te dar a coordenadoria da mulher. Me deu a coordenadoria da mulher. E eu junto com o Sérgio, dando ideias. Eu não fui operacional, tipo assim, uma pessoa que o Sérgio dizia, Vivian, agora eu quero que tu coloque a xícara aqui. Eu sempre dizia assim, prefeito, mas olha só, tem certeza que a gente tem que botar aqui? Por que a gente não coloca aqui? Eu dialogava com ele, eu trazia outra perspectiva para ele. E aí, isso que ele gostou. Ele disse assim, então tu vai ser secretária de administração. Então eu comecei a minha vida política com o Esperoto, depois eu fui indicada para o município de Eldorado, e do município de Eldorado o prefeito me concedeu a oportunidade de ser coordenadora de políticas públicas, depois ele não, vamos para algo maior. Fui por um período secretária de administração, o Sérgio também sai de cena, não se reelege, e o deputado Sabino me faz o convite. Legal. Aí eu fui pro deputado Sabino. E já era deputado, já. Não. Não, era vereador. Vereador, e aí nós fizemos um bom trabalho em Eldorado, porque daí foi para concorrer a deputado. Aí ele me convida para fazer parte do time. Hoje a esposa dele é vereadora e eu sou chefe de gabinete da vereadora do deputado Sabino. Eu assumindo um cargo de gestão e de mais alta qualificação dentro da Câmara de Vereadores. Legal, bacana. E a senhora nunca pensou em ser candidata a vereadora, algo parecido na cidade? Ou... De Eldorado já, Tentou, mas tentei, tentou. Foi nesse período quando o Sérgio estava para reeleição, eu fiz 200 e algum voto, fiquei de suplente, mas aí o deputado Sabino me faz a proposta para mim vir para o estado, vir com ele, porque ele disse assim que me via nesse cargo de gestão, estando junto ali no processo com ele. Hoje, no meu coração, porque logo adiante eu não fecho portas, entendeu? Sim. Hoje eu não me vejo aqui, atualmente, mas não sei, pode ser que futuramente eu venha, sim, concorrer a cargos eletivos aqui no Eldorado. Legal, que bacana. E como é que é trabalhar com deputado, a correria, viaja muito, não? Como é que é esse tempo, dominar isso aí? Porque... É uma complexidade, porque eu sou chefe de gabinete da esposa dele, né? Ajudo no mandato dele, por ser também uma interlocução aqui em Eldorado, na qual nós destinamos emenda para Eldorado do Sul. Nós vamos até perguntar depois sobre a... Tá, então vou segurar. Mas eu sou presidente estadual do PTB. Ele é presidente estadual do partido. Do partido, sim. E eu sou presidente estadual das mulheres. Então eu tenho que fazer partido, captação de mulheres nível estado.
Então, eu tenho viajado, tanto é que nós estávamos numa caravana PTB, né, que a gente fala, e eu tive participando, conhecendo mulheres que hoje fazem parte da política e promovendo mais a participação de nós mulheres. Eu era filiado no PTB. Ah, eu é? não sou mais porque você vai entender agora. O que aconteceu com o PTB? O que aconteceu, principalmente na nossa cidade, assim, porque há anos atrás, né? Eu vou até citar, porque não tem problema nenhum. As reuniões eram no Ayrton ali, e eu participava das reuniões, né? Eu acho que eu tinha meus 19, 20 anos, eu ajudei o PTB, aqui um candidato a vereador na época. Mas o que aconteceu com o PTB? O que na verdade o PTB sempre teve como PT os mais, em Porto Alegre principalmente, né? Sim. Sempre duelando ali, mas o que está acontecendo assim? Nível estado, o PTB sempre teve em evidência. Sempre teve evidência, sabe? Alguns municípios também. Então, na época que tu presenciou a evidência do PTB em Eldorado, eu não participava. Vou ser bem sincera, até porque nem eu tô contando a minha história, Claro. assim. Tô fazendo um brainstorm, a gente tá aqui contando histórias, né? Sim. A gente tá aqui jogando ideias, né, pra gente poder, quem sabe, falar mais sobre a política mesmo de Eldorado. É que na verdade eu fiz essa pergunta pelo fato de tentar entender, né? Porque eu não vejo muito PTB aqui na cidade. Em Eldorado, não. Eldorado. Em alguns lugares, nossa, o PTB é Não, sim. referência, né? Existiu sim, eu acho que vai muito parte da liderança. Sim. Muito parte da liderança. Qualquer lugar que se não tiver um líder encabeçando, motivando, e se tiver um líder só pensando nele, a tendência não é evoluir. Porque o líder ele só está pensando nele, ele não pensa no coletivo. Ele pensa muito, tanto é que a minha especialização é na área também de liderança. Que agora eu estou terminando uma na PUC. Então, assim, a gente vê que muitas vezes o líder, ele carrega esse título de líder, mas ele é muito muito ego, muito centro dele. Os objetivos é muito intra, então ele não distribui. E na política não é diferente. No momento em que tu não direciona, tu não compartilha, há uma tendência de não fluir. Sim. E o que aconteceu com o PTB de Eldorado? Sempre foi troca, mas de favores muito intra, muito pessoal. Porque eu procurei muito o PTB aqui, perguntava às pessoas, ninguém sabia. Não, acho que não tem. Aí depois que eu descobri que o Sabido ele era, eu disse, agora eu ia sair do PTB. Aí eu me filiei em outro, mas nesse outro não vou ficar, porque eu não. Mas outros motivos, né? Gostei de uma que não situação. veio ao caso. Não gostei de uma situação aí que eu. O PTB é mais de direita, esquerda, centro, o que é? O PTB, nível Brasil, ele era centro. Centro. Era. Hoje ele é conservador. Bem de direita. Bem de direita. Ele sempre foi centro, tá? Tanto é que já fez aliança com o PT lá atrás. É por isso que eu perguntei, Outrora. Então ele virou uma chave para ser, principalmente na era Bolsonaro. Então ele virou uma chave que hoje ele é um partido conservador cristão e bem de direita. Ele está literalmente na extrema direita. Que maravilha. E a esposa do deputado, ela é PDT? PTB? PTB, ela é presidente do PTB municipal. Presidente do PTB de Porto Alegre. Primeira vez que Porto Alegre... Será que ela veio um dia no bate-papo? Mas a gente brinca com ela, sabe? Porque no sentido assim, a gente brinca com ela que agora o foco é Porto Alegre. Sim. O foco dela não é sair de Porto Alegre. Ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia, tem livros também escritos, enfim... E a gente diz para ela que nós estamos já numa pré-campanha, né? Sim. A gente não deixa para fazer campanha nos 45 dias. O nosso mandato, tanto do Sabino quanto da Sabina, que a gente brinca com ela, que ela é a Sabina, o nosso mandato e sempre o próximo dia é a eleição. Sim, claro. Então hoje ela participou agora com o Reis no ano passado, do pleito ela foi candidata a vice-governadora do estado.
Ela foi vice do Heinz. Então, nas eleições passadas, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos a Tanise indicada pelo partido a ser vice-governador do senador, que hoje o senador é o Heinz, né? Do PP. Maravilha, que bacana. Tá. E a senhora, a respeito de política, como é que a senhora está enxergando a política hoje em dia, assim? A política, assim, que nem Brasil. assim como na sociedade, ela tá uma nuvem. Ela tá em movimento, tá? Nós estamos passando por uma nuvem. Nas eleições passadas houve muita polarização. Ou tu era Lula ou tu era Bolsonaro. Ou tu era amigo, quem era mais amigo do Bolsonaro, a extrema direita, nossa, ovacionava. Quem era mais amigo do Lula, nossa, a esquerda, ovacionava. Então quem ficou ali no limbo ficou uma coisa meio, quem tu é? Entendeu? E eu vejo que com essa mudança também, vindo a inteligência artificial, vai mudar. Porque hoje o Bolsonaro está inelegível, então já começa a sair o nosso líder, né, no caso de direita, caiu fora. Tá, mas ele vai indicar alguém, tá, mas quem ele vai indicar? Quem vai ser digamos, o nosso líder, né? Quem vai ser? Então a gente sabe de alguns nomes que estão surgindo. Enfim, não vou citar porque depois vão dizer assim, ela disse que é tal. Então eu sou responsável. O pessoal corta lá e lá. Ela disse, não, tá surgindo nomes, isso, nome com referência. Nome que a gente sabe que como é que está capacitado, né? Mas enfim. Então a política ela está em transformação. Cada dia é um dia, cada dia muda-se. E eu acho que a inteligência artificial, tudo está mudando muito. Então a gente tem que cuidar muito com as fake news, que cada vez vai ser pior. Os discursos das pessoas, as pessoas vão jogar ali no chat GPT, me construa um discurso. E o que antes vinha do coração, que vinha da sua mente, já não vai ser nada. Já tem uma inteligência artificial que me trazer tudo, eu só vou ler e jogar e falar. Então, assim, a gente vai ver uma outro jeito também de fazer política. A gente vai ver que as próximas eleições vão mudar. A gente não sabe se vai ter essa polarização muito radical. Tanto é que está se dizendo que as redes sociais, posicionamentos também irão mudar. Sim, eu tenho lido muito sobre isso. Vão cortar um pouco os posicionamentos nas redes sociais? Sim, então tudo vai ter que ser ou pago, de alguma forma vai mudar. Então eu acho que nós estamos em processo de transformação. E essa nuvem está passando, e aquele que tiver aquela velha política do toma lá da cá, vai mudar. Hoje as pessoas querem saber mais, as redes sociais têm mostrado muito sobre isso. Ou tu tem posicionamento ou tu não tem, ou não existe muro. E até a gente brinca, né, que o muro é do diabo, né? Quem tá no muro não adianta, é uma analogia que a gente sempre fez, né? Claro. E se hoje tu não tiver posicionamento, se tu não defender aquilo que tu acredita, possivelmente, quem sabe, tu não estarás, enfim. Como é que vocês na política, o deputado, que vocês reagem com as fake news, assim, com o que dizem, com aquilo que falam, como é que vocês agem, assim, para poder, entendeu, quebrar aquilo ali, mostrar que não é aquilo ali? Assim, o Elisandro, todo mundo conhece, o deputado Sabino, principalmente, sempre se criou dentro da igreja, a Denise também. A gente não costuma muito, sabe, dar bola no sentido de entrar nessa seara, sabe? A gente tem um posicionamento que as pessoas vão, digamos assim, se dizem algo deles, automaticamente as redes sociais deles são abertas. Então as pessoas vão lá, porque quando surge uma fofoca, a primeira coisa que a gente vai para as redes sociais. Eu vou lá dar uma olhada então, vou lá pesquisar quem é a pessoa, né? Tem o hábito das pessoas quererem saber quem é. Então vamos lá. Aí não vem lá, não dá muito crédito. O Elisandro e a Tanise, eles não costumam muito revidar. Eles não costumam muito, sabe, aquela coisa agressiva. Querer mostrar. Não. Deixa acontecer, deixa...
sabe? Deixa, porque até porque a gente se dá com muita gente, muitas pessoas. E o nosso papel como cristão é ser luz do mundo e sal da terra. A maioria conhece, já sabe. Já sabe como é que é a postura deles. E nós não entramos muito na seara de brigar, de querer ter um minuto de fama. Como diz não, pessoal, um minuto de fama, então eu vou lá, vou brigar, vou acontecer. Nós estamos preocupados, sim, com as gerações futuras. O que a gente pode promover de políticas públicas. Essa é a nossa preocupação. Tá vindo uma geração de jovens aí, né, também na política, que estão falando bem pra caramba, né? Sim. De posicionamento. Posicionamento, né? Sim. E o PTB na nossa cidade, ele vai voltar, vai ter... vai voltar. Só. Te afirmo, e afirmo para todos que estão nos assistindo, o PTB vai voltar. Seja ele com outro nome. Tem isso também? Sim. E a senhora, vamos lá. A senhora ajudou a fazer algumas demandas para cá, valores. Quais foram as demandas, né? Ou uma, só aquela que a senhora vai falar, ou mais o que a senhora ajudou a trazer para a cidade? O que eu digo assim, eu não preciso ajudar minha cidade sendo uma vereadora, ou sendo, sei lá, uma deputada. Eu não preciso ajudar dessa forma. Eu, como cidadã, posso ir atrás de recursos, interlocutores, para que a nossa Eldorado avance. Sim. Porque muitos pensam assim, tem que ser vereador para ir atrás. Não, basta querer. Porque não, muitos têm da política assim, quanto pior, melhor. Porque eu vou poder falar nas redes sociais. Não, eu não venho dessa política. Eu venho da política da interlocução. Nós fizemos uma ligação assim, muito grande de recursos, tanto nível estadual como federal, para que o deputado fizesse toda essa articulação política que a gente precisa dele, para mandar para a área da saúde do nosso município no auge da pandemia. Então nós conseguimos recursos nível federal e nível estadual para a área da saúde. A área da saúde, e era uma área que estava precisando muito nessa época, principalmente, né? Como é que funciona? Já temos um dinheiro no nosso estado para esse tipo de trabalho? Ou tem que vir de Brasília, tem que assinar, mandar um papel para lá, explicando, tem que vir de Brasília? Ou nós já temos já? Assim, antigamente só deputado federal que destinava recurso. Hoje, vereador destina recurso. Hoje, deputados estaduais destinam recurso. Deputados federais e senadores. O deputado Sabino, como ele entrou, ele conseguiu destinar um valor significativo, porque ele tem 1 milhão que ele pode destinar para 10 municípios. Aí o valor que ele decide. Mas então, para a área da saúde, ele dividiu entre os 10 municípios valores praticamente equiparados ali. Então, para o nosso município, pela capacidade, ele destinou um valor significativo para a área da saúde. Então, antigamente, que não te falei, antigamente era só federal que destinava. Então todo mundo ia lá em Brasília bater na porta, pedir, né, implorar, mostrar a viabilidade. Hoje não, hoje vereadores de cada município destinam para os seus municípios, deputados estaduais para os 500 municípios que nós temos, 500 municípios. Imagine 1 milhão para destinar para os 500 municípios. É pouco dinheiro para um montante de dificuldades e demandas que tem os municípios. Pois então, né? A senhora queria, ou deseja falar mais alguma coisa que a senhora não falou, que a senhora acha importante salientar, deixar o povo a par de algum assunto? Sim, colocar um mandato do deputado Sabino à disposição, colocar para aquelas pessoas que, quem sabe, moram em Eldorado, mas tem familiares em Porto Alegre, colocar também o mandato da vereadora Tanise à disposição para os porto-alegrenses, né? E o Fortunati às vezes dizia os porto-alegristas, e eu gosto muito dessa fala deles, porto-alegristas, né? Deixar aí um abraço a todos e me colocar à disposição aqui em Eldorado do Sul. Eu posso estar lá trabalhando, mas eu moro aqui, sou da Assembleia de Deus daqui do nosso município
E como eu disse, eu tenho que ser luz do mundo e sal da terra, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ser a diferença. E dizer que nós que estamos na política, agora como pessoa, né, seja de qualquer religião, nós temos que trabalhar em prol de uma sociedade. Nós temos que lutar para que a política não fique tão com esse rótulo de tão ruim, de tão sujo, porque a mídia ela trabalha nisso, né? Ela só fala coisas ruins. Mas nós que estamos aqui hoje, né, no Notcast, nós queremos dizer que a política, sim, ela pode ser feita de uma forma que todos venham ser contemplados. E essa é a minha função, estar lá para trazer recursos para o município. E a participação da mulher na política ela é fundamental. Eu, como presidente de partido, eu tenho que dizer isso. A participação da mulher na política ela é fundamental, porque eu estou preocupada com as gerações que estão vindo, com as crianças que estão aí, qual o futuro delas. Será que eu quero ver os meus sobrinhos ou os teus filhos usando banheiro unissex? Coisa que na minha época não existia e hoje é o que querem implantar. Então a minha função como psicóloga, a minha função como mulher e como cidadã é mostrar que aquilo que querem destruir, a família, de que tudo nós fomos, digamos assim, avançando como sociedade, a esquerda quer destruir. A esquerda vem para destruir aquilo que de fato a sociedade não avança, que é na questão da família. A esquerda quer botar uma barreira. Então eu, como psicóloga, vejo uma confusão que a esquerda está querendo fazer nessa geração. Pois é, já que a senhora entrou no assunto da esquerda, até eu tentei dar uma segurada, né, para não, né, Não polemizar. Mas uma situação muito importante entender. Agora, com a esquerda entrando, né, que entrou no poder do nosso país, algumas coisas serão trancadas quando se o deputado pedir ou não? Pode ocorrer tudo normal, o mesmo trabalho continuar, ou acho que podem trancar porque o partido mais puxou mais para esse lado? Eu acho assim, o nosso estado, tá? Nós temos hoje um governador, que é um governador que ele é muito aberto ao diálogo. A gente não pode falar que ele não é, que ele é esquerda. Ele não é. Ele não vem com esse viés, não. Tanto é que ele enfrentou Jean Williams. Ele enfrentou. Pois é, eu vi ali. Então, assim, a gente já vê que ele é muito também da questão de ter posicionamento, né? Então, a gente já vê um governador que ele está aberto ao diálogo. E quando teve o fecha tudo no estado, o deputado Sabino esteve sentado com o nosso governador Eduardo Leite. E disse, a igreja é fundamental no aspecto mental de ouvir as pessoas. Os pastores resolvem problema que eles não criam, né? É porque as famílias às vezes criam. E para quem as pessoas recorrem? Aos pastores, enfim. Então ele veio com essa questão de mostrar a relevância da igreja, vem com o papel de mostrar a relevância da igreja no processo social e vem mostrar também a relevância da igreja no processo espiritual. Então foram leques que o deputado Sabino mostrou. Que ele não conhecia, que ele acho que viu que era importante. Que viu que era importante, que estavam fechar tudo e vamos fechar. E a igreja, o Elisandro foi lá, o deputado Sabino foi lá mostrar a relevância das igrejas. Ele não foi lá mostrar a relevância da Assembleia de Deus, não. Ele foi mostrar a relevância das igrejas evangélicas e das igrejas, enfim, nesse processo em que a sociedade estava passando, que foi a pandemia, no auge da pandemia. Então, assim, o nosso governador, que hoje reeleito, que ele quebrou uma coisa que, governador do estado do Rio Grande do Sul não se reelege. Não, ele se reelegeu, né, com apoio de muitas pessoas. Nós tivemos aí uma eleição muito acirrada, muito agressiva. Então, Eduardo Leite, que é a questão estadual, que Elisandro é estado, ele não é federal, ele é estado. Então, ele mostra muito a relevância dele lá dentro da Assembleia Legislativa e dele dos seus princípios e valores, que é o que nós defendemos. Sim.
Pô, que legal. Eu vou dizer assim, que foi muito bom conversar com a senhora, porque algumas curiosidades que às vezes a gente tem já são quebradas já, né? Então, achei muito interessante saber da sua história com a cidade, também entender, né, do partido PTB, né? Porque sempre foi um partido, na verdade sempre não, é um partido grande, Trabalhista, né? muito conhecido, né? E eu vou dizer assim, ó, as portas estão sempre abertas, né? Para Roberto, a gente quer falar sobre alguns assuntos, né? Deixar o povo a par, porque a gente faz os cortes e vai largando nas redes sociais ali, né? Então, mando um abraço para o deputado lá, né? Para a esposa dele, a Denise, vereadora de Porto Alegre, né? Então, se a senhora quiser deixar mais alguma mensagem, algum recado, fica à vontade aí, pessoal. As minhas considerações finais, Roberto, pode ter certeza que são direcionadas a ti. Te agradecer mais uma vez pelo convite, te parabenizar por esse canal, que eu acho que é de muita relevância, principalmente, né, para mulher, né? Ah, não, então, eu vou dizer assim, eu fui criado numa casa de 7 mulheres, sem pai, sem, né, o homem praticamente dedicar só a mulher, então a gente aprende a respeitar, entendeu? Sim, ter esse respeito, né? Então, te parabenizar, tu abrir um espaço de fala para falar de um tema que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Até porque, vamos falar de política? Não, nós precisamos falar. Sobre política, precisamos falar sobre a área da saúde mental, que todo mundo diz psicólogo é para louco. Não, psicólogo não é para louco. Psicólogo é a mesma coisa quando alguém tem, digamos, meu pai é diabético, né? Então eu pergunto às vezes numa palestra, por ser palestrante também, quantos aqui tem diabetes? Daí muitas vezes levanta a mão, as pessoas levantam a mão. Quantos aqui tem problema de pressão alta, pressão baixa? Aí uns levantam a mão. Quem conhece alguém que tem depressão? Aí ninguém levanta a mão, porque há uma vergonha. Até porque não é a própria pessoa. Não, as pessoas não querem, porque depressão, nossa, tá com um diabo no corpo, né? Não, depressão é uma doença e eu sou psicóloga de formação e a gente precisa falar mais sobre isso, sobre essas doenças no campo emocional, porque a nossa cabeça tá ligada ao corpo, não tem como nós tirar. Assim como existe a diabetes, assim como existe a pressão alta, existem outras doenças, a doença também emocional, ela faz parte do corpo. E tu me trazendo como psicóloga e de Eldorado, eu quero estimular mais nós falarmos sobre doenças que a pandemia deixou, e já existia, mas a pandemia potencializou, que foi a dependência química, foi a depressão, a ansiedade, o estresse, o burnout, e eu tô vendo muitos livros aqui que tu tem TDAH, te parabenizar por esses livros estarem aqui. Aí é que tá, ó. Esses livros aí é da própria dona, que ela dá aula no Brasil inteiro para as pessoas fora do Brasil de TDAH, ela é professora e ela dá online. E aí esses livros ficam aí, eu acho muito bonito e interessante. Como é mesmo o nome da dona? Tatiana Nolasco. A Tati, então, parabenizar a Tati, porque são livros assim, ó, que eu me identifico muito, que tá aqui, a coragem de ser feliz. Vários livros ali que tá ali, eu já li, que eu sou literalmente um termo que se usa, né? Amante da leitura, e eu gosto muito de ler e até faço indicações. E eu quero deixar as minhas redes sociais. Vivian Garcia, vai lá que vai ter indicações de livros, também vai ter as coisas que eu gosto de postar, enfim. E dizer para vocês que nós precisamos sim participar da política de Eldorado, precisamos participar da política do Estado e precisamos participar da política nacional. Tudo depende das nossas decisões que nós tomamos hoje para o futuro, tanto nosso e futuro dos teus filhos, e é com isso que eu encerro a minha fala. Eu quero te agradecer e pedir o teu apoio se inscrevendo no canal, né? Eu tenho um sonho, sabe? Claro, a gente tem muitos sonhos, mas aos poucos, alguns vão ficando mais pra lá, dizendo, isso aqui é coisa de guri, de jovem, não faça. Mas depois que a gente cresce, a gente tem sonhos e metas, né? O meu sonho é abrir vaga de emprego nesse trabalho aqui. A gente vai olhar lá o Flow Podcast, Inteligência Limitada, os caras têm 50, 80 funcionários, um monte de gente trabalhando, sabe? E aí o meu sonho é abrir vaga de emprego, sabe? É poder fazer com que esse trabalho invada o Brasil, as pessoas acabam conhecendo. Já estamos batendo quase 1.200 inscritos pelo mais de um ano. É difícil, é complicado, tem gente que consegue rápido.
Então, cada inscrição é importante. Então, se você puder se inscrever no canal, eu te agradeço de coração. Toda quarta-feira nós temos um convidado especial. Quarta passada não, teve história de ciclone, a gente ficou sem luz em casa, e ficou difícil de fazer o trabalho. Quero agradecer JP Salgados mais uma vez pelo apoio dos salgadinhos. Também Sheila Cosméticos, que mandou uma lembrança aqui também, está sempre nos ajudando, né? Quando ela não pode mandar lembrança, eu mesmo compro, mas eles fazem um desconto maravilhoso. Um lugar bonito, chique, bacana, né, com o melhor do perfume de Eldorado. Também mandar um abraço para o João Moura, todos os sábados, às 10 horas da manhã. Aquele bate-papo também com um convidado especial lá na Rádio Hangar. Também para as lojas Drica. Muito obrigado, Drica, que está sempre nos aconselhando, nos ajudando, nos apoiando. Né, e sucesso na caminhada. Vivian Garcia, muito obrigado pela presença. Que agradeço. E um abraço lá pro seu esposo, Vladimir, né? Um baita músico, né? Eu sou suspeita em falar. Não, eu vi uns trabalhos dele nas redes sociais, muito bom mesmo. Até eu fiquei lá fazendo um trabalho com os caras aí uma hora aí, né? As portas estão abertas. Obrigado a cada um e até a próxima quarta-feira, beleza? Tchau, tchau.